A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Com muita alegria estou com você mais uma vez e grato a Deus por isso. Louvo ao Senhor pela sua vida. Você que tem aí assistido os vídeos que nós temos postado das lições da escola dominical, tanto da classe dos jovens quanto da classe dos adultos. Eu louvo a Deus pela sua vida e peço a sua oração para que nós possamos continuar prestando esse serviço às pessoas que querem também nos acompanhar e participar desse estudo da Palavra de Deus. Tão importante que são as lições bíblicas da nossa escola dominical, da revista da CPAD. Hoje eu gostaria de fazer o comentário da lição de número 3 da classe dos adultos, do dia 15 de julho de 2018. Os ministros do culto levítico é o assunto que nós vamos estudar no dia 15 de julho. Os ministros do culto levítico. Então nós vamos estar analisando as pessoas, os homens que trabalhavam, prestavam o culto no tabernáculo e mais tarde no templo. Então o foco aqui é nestes homens, nestas pessoas, nos levitas e também o foco no sumo sacerdote e também, por que não dizer, nos próprios sacerdotes. O texto áureo em Números 3:45 diz: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então, os levitas, eles substituíram os primogênitos dos filhos de Israel. E isso ocorreu por determinação do próprio Deus. Foi o próprio Deus que escolheu a tribo de Levi. A verdade prática diz que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Aqui nós temos então uma aplicação do sacerdócio, do ministério levítico, aplicando-se ao ministério da igreja, que é um ministério que baseia-se no chamado divino e que exige daquele que é chamado amor, excelência e dedicação ao Senhor da seara ou ao Senhor da obra. A leitura bíblica em classe está em Levítico 8, capítulo 8, versos de 1 a 13. Então, pensemos primeiro, já que vamos falar sobre as pessoas, os seres humanos, os homens que prestavam esse trabalho, os levitas, evidentemente, todos nós sabemos, são os descendentes de Levi. E quem foi Levi? Levi foi o terceiro filho de Jacó com Léa. Nós encontramos em Gênesis capítulo 29, versículo 34, que está escrito: E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E o nome Levi quer dizer ligado, unido, unificado, baseado nas palavras de Léa. Agora se ajuntará ou se unirá, se ligará meu marido comigo, porque lhe tenho dado mais um filho, ou lhe tenho dado 3 filhos. Então Levi foi o terceiro filho de Jacó com Léa. Levi, evidentemente, casou-se, e nós temos os descendentes de Levi, que foram Gerson, Coate e Merari, os filhos de Levi. E a Bíblia faz questão de mostrar no livro do Pentateuco, ou nos livros que compõem o Pentateuco, a genealogia de Levi aparece diversas vezes, bem como a genealogia de todos os demais filhos de
Jacó. Mas, lá em Êxodo capítulo 6, versículos 18 a 20, nós encontramos, até nos versículos anteriores, nós encontramos a genealogia de Levi, de forma resumida. E ali dá-se ênfase à geração de Coate, que foi um dos filhos de Levi. E apresenta ali que de Coate nasceu Arão, e Arão casou-se com Joquebede, e dessa união vieram seus filhos Arão e Moisés. E evidentemente, entre um e outro estava Miriam. Encontramos isso em Êxodo capítulo 6, verso 18 a 20. Lembrando sempre, então, que o grande legislador Moisés era da tribo de Levi. Foi Deus, então, que escolheu os levitas, ou seja, os descendentes de Levi, da tribo de Levi, como substitutos dos primogênitos de Israel, conforme nós lemos no textuário da lição, Números 3, 45. Então, lá no livro de Números, no capítulo 3, do versículo 41 ao 51, você encontra esse detalhe de Deus escolhendo os levitas no lugar dos primogênitos do povo de Israel. Também nesse capítulo 4 de Números, nós temos os detalhes sobre os deveres, as funções, as obrigações dos levitas, separados pelos filhos de Coate, filhos de Gerson e filhos de Merari, para exercerem o ministério. Está lá no capítulo 4, versículo 3 em diante do livro de Números. E lá nós encontramos que os filhos de Coate, eles tinham a função, o dever de cuidar das coisas santíssimas. A arca do testemunho, o propiciatório, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso e todos os utensílios que compunham esses componentes. Deus então determinou que os filhos de Coate eram responsáveis pela guarda e o transporte das coisas santíssimas. Lembrando que quando Israel levantava o seu assentamento e tinham que partir para um lugar, o tabernáculo ele era desmontado, e então como deveria ser carregado cada coisa? Então Deus distribuiu isso entre esses três descendentes de Levi, os descendentes de Coate, os descendentes de Gerson e os descendentes de Merari. E os filhos de Gerson estavam responsáveis pelas cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, as cobertas de pelos, as cortinas do pátio e o véu da porta do pátio. E os filhos de Merari, eles tinham a responsabilidade das tábuas do tabernáculo, os varais, as colunas, as bases e estacas e as cordas. Então, Deus determinou claramente o que cada descendente, o que cada linhagem dos filhos de Levi estavam responsabilizados a fazer, os deveres de cada um. Porque não tinha que todos fazer a mesma coisa. Deus determinou, separou, orientou para que o trabalho fosse de forma organizada. É assim que acontece no ministério da igreja também. O apóstolo Paulo ele fala assim, são todos apóstolos, são todos profetas, têm todos os dons de curar. Ele explica isso. Por quê? Porque no ministério cristão, que a gente está aprendendo sobre o ministério levítico, mas a gente aplica também ao ministério cristão, existem os diversos dons ministeriais e também a maneira de se organizar o trabalho de Deus. Então, cada obreiro, cada servo de Deus, cada pessoa chamada por Deus tem uma função, uma determinação e uma obra na casa do Senhor. Claro que na igreja nós entendemos que todo crente é um sacerdote. Ele está na presença de Deus exercendo o sacerdote. Todo crente é membro do corpo de Cristo e cada membro tem sua função. Mas entre os membros do corpo de Cristo, Deus escolhe alguns
para exercerem o ministério, a liderança na igreja. Está escrito lá em Efésios capítulo 4, verso 11, está escrito que ele mesmo, ou seja, o próprio Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, procurando com isso a edificação dos santos para a obra do ministério. Então, o ministério é dado à igreja para que ele possa, como ferramenta, instrumento de Deus, preparar os crentes para também servirem ao Senhor. E cada um desses dons ministeriais, cada uma dessas de pessoas que Deus chama, ele dá uma função específica, um trabalho específico na obra de Deus. É bom a gente entender que existem funções que eu não vou ter condição de fazer. O Senhor vai dar a outro a condição de fazer. Mas o fato é que cada um fazendo a sua parte, haverá o trabalho de forma organizada e o todo será efetuado, será executado. Porque aqui nós temos os descendentes de Coate, Merari e de Gerson, cada um fazendo a sua parte, mas quando todos estavam trabalhando em conjunto, de forma organizada, o tabernáculo estava preparado para que o povo pudesse então prestar os seus sacrifícios, oferecer através dos sacerdotes o seu sacrifício, e o culto a Deus, o trabalho de Deus, ele era levado avante, porque cada um fazia bem o seu trabalho. Então é importante a gente observar que a palavra ministério na Bíblia é serviço, e é isso que os levitas faziam. Eles serviam a Deus, primeiro no tabernáculo, mais tarde no próprio templo de Salomão. Aí nós temos também, na lição que nós estamos estudando, os ministros do culto levítico, a figura do próprio sumo sacerdote. E com relação ao sumo sacerdote, nós vemos que foi Deus mesmo. Veja que Deus escolheu a tribo de Levi, e Deus escolheu a família de Arão, ou seja, os filhos de Arão, Arão e seus filhos, para exercerem o sacerdócio. Está escrito em Êxodo, capítulo 28, verso 1, quando Deus diz: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. Foi Deus que escolheu. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que ninguém toma para si essa honra, senão que foi chamado por Deus como Arão, porque Arão foi o primeiro sacerdote. Esse texto que eu acabei de citar, ninguém toma para si essa honra, está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E ele e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, foram ungidos para exercerem o sacerdócio. No mesmo capítulo 28 do livro de Êxodo, no versículo 41, nós lemos: e vestirá com eles Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Pronto, eles foram ungidos, esses filhos de Arão, bem como o próprio Arão. Nós sabemos que, mais tarde, Nadab e Abiú, eles vieram a morrer, e então Eleazar e Itamar deram prosseguimento ao sacerdócio. Então, o sumo sacerdote, ele recebeu vestes santas. Está também nesse capítulo 28 do livro de Êxodo. Você encontra muita informação com relação ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, no capítulo 28 do livro de Êxodo, que fala justamente da unção, da consagração de Arão e seus filhos. E outra coisa importante a se observar com relação à figura ou cargo do sumo sacerdote é que era um cargo exercido de forma vitalícia, ou seja, até morrer. E foi o que aconteceu com Arão. Aí então o seu filho o sucedeu. No caso foi Eleazar. Bem,
Quais eram as atribuições do sumo sacerdote? As atribuições do sumo sacerdote. Bem, o livro de Hebreus nos dá muita informação sobre isso. Ele foi constituído a favor dos homens diante de Deus, oferecendo dons e sacrifícios pelos pecados. Está escrito em Hebreus, capítulo 5, verso 1. Então ele fazia o papel do mediador entre Deus e os homens, oferecendo dons e sacrifícios, ou seja, ofertas, presentes, sacrifícios pelos pecados. Constituído, ou seja, foi constituído pelo próprio Deus a favor dos homens diante de Deus. Que importante função e que importante atribuição tinha esta pessoa, o sumo sacerdote. Também cabia ao sumo sacerdote oferecer sacrifícios tanto por si mesmo como pelo povo. Hebreus capítulo 7, versículo 21. Quando eu disse sobre constituído a favor dos homens diante de Deus e oferecendo sacrifício, está em Hebreus 5 e 1. Hebreus 7, 27 diz que ele também tinha que oferecer sacrifícios primeiro por si, como também pelo povo, porque era um pecador. Era o sumo sacerdote, mas era um pecador. Então, para ele ser aceito diante de Deus, ele também foi necessário que ele oferecesse sacrifícios por ele. E era o sumo sacerdote que tinha também a atribuição de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação. Está escrito em Hebreus 9, 7 e também versículo 25. Naquele dia, ele deveria entrar no Santo dos Santos, depois de ter feito oferecido o sacrifício, para que ali diante da arca, no propiciatório, ele fizesse expiação por todo o povo. Era o dia nacional da expiação, o famoso Yom Kippur. Não é? Então essa era a atribuição daquele que ocupava o cargo mais importante no culto judaico, ou no culto levítico. A pessoa, a figura do sumo sacerdote, ungido por Deus com um óleo especial para exercer a função, bem como seus filhos também, os sacerdotes, foram ungidos, exercendo o cargo de vitalício, e ele era o servo do Senhor. E o sumo sacerdote, ele tinha também a função de ensinar, e juntamente com os sacerdotes, ele tinha a função de atender as pessoas, por exemplo, que sofriam de lepra. Eles deveriam acompanhar todo aquele processo. O sumo sacerdote deveria fazer a verificação da pessoa cometida por doenças de pele que poderiam ser curáveis ou incuráveis, tanto na pele da pessoa quanto também na casa, aquele tipo de mofo, de situação de contaminação de uma casa. Por quê? Porque tudo isso estava mostrando que aquele povo deveria viver uma vida santa e purificada, porque Deus estaria no meio do povo. E para Deus estar no meio do povo, era necessário todo aquela situação de culto, ou aquele esquema de intermediação, de sacrifício, para que o povo não fosse exterminado completamente por Deus. Então, o culto foi estabelecido para que Deus pudesse, na sua santidade, habitar. É claro que não de forma plena, absoluta, perfeita, completa, mas poder habitar no meio do povo. Estava dando a eles orientações de que, para que eles pudessem ter o Deus Santo no meio deles, eles deveriam proceder de forma santa, que é o tema, o assunto no qual gira o livro de Levítico. E o sacerdote, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os próprios levitas, os auxiliares, compunham o centro de todo esse processo de purificação, de santificação, culminando na pessoa do próprio sumo sacerdote, o representante, o mediador, que chegava diante de Deus em favor da nação. E Arão fez isso por diversas vezes. E os direitos
e deveres dos levitas. Eles tinham o direito de viver do altar, de comer do altar. Eles tinham esse direito. Por quê? Porque Deus, quando estabeleceu a divisão da herança entre as tribos de Israel, ele não permitiu que os levitas, que fosse dividido parte da terra para os levitas. Porque o próprio Deus havia dito que a porção dos levitas era ele mesmo. Era o próprio Senhor a porção dos levitas. Nós vamos ler no livro de Josué e também no Pentateuco que eles receberam, ou haveriam de receber, e no tempo de Josué receberam cidades para que pudessem ter ali seus descendentes, sua família, e também campos para que pudessem ter ali os seus animais. Receberam dos outros, receberam das outras tribos, mas eles mesmos não tinham um local geográfico estabelecido como divisão, fazendo parte, por exemplo, do que foi dado para Rúben, do que foi dado para Simeão, do que foi dado para Judá. Levi não entrou. Ele recebeu algumas cidades distribuídas entre as outras tribos para que eles pudessem ter ali o seu local de guardar os seus animais, de viver, de ter os seus familiares. Mas eles viviam do altar, não viviam do que plantavam, não viviam do que eles comercializavam, enfim, eles viveriam do altar. Então o povo deveria manter os levitas. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que digno é o obreiro do seu salário ou do seu sustento. Porque assim como os levitas tinham o direito de viver do altar, hoje em dia também não está errado um obreiro cristão viver do altar ou viver integralmente para a obra de Deus e ser mantido pelas ofertas, dízimos da igreja do Senhor, porque o princípio está estabelecido lá no Antigo Testamento, repetido no Novo, quando Paulo diz, citando a lei, ele diz, não atarás a boca ao boi que debulha. E ele fala que ali que Deus não está falando de bois, no sentido primário da coisa. Ali tem algo muito mais profundo. Ele está falando de nós, disse Paulo, obreiros cristãos. Então isso se repete também no Novo Testamento. Eles deveriam, é claro, santificar-se ao Senhor. Uma vida de santificação, uma vida de separação, consagração absoluta a Deus. Porque quem vive do altar, quem está prestando culto a Deus, quem está trabalhando para Deus e para o povo, deve buscar a santificação, a separação para servir ao Senhor. Santificação. Era extremamente importante para que aqueles pudessem exercer o seu papel, a sua função naquele lugar sagrado. Como nós hoje também, pastores, líderes da igreja, devem, é claro, ser exemplo de santificação. Foi aquilo que Paulo falou a Timóteo, não é? Ser exemplo dos fiéis. Esse é um princípio. Está escrito também que o obreiro ele deve ser irrepreensível. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, lá em 1 Timóteo capítulo 3, é uma palavra primordial, que não pode ser de forma alguma rejeitada. Pelo contrário, deve ser muito bem analisada, porque o líder cristão não pode ter repreensão alguma para exercer a sua função. E referência espiritual, é justamente isso. Por ser um exemplo, ele deveria ser uma referência, através da qual as pessoas pudessem copiar o seu modo de viver. E esse princípio também está lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, quando Paulo diz que devemos imitar a fé dos nossos pastores, né? Que nos ensinaram a palavra de Deus. Então, lembrando que esse livro de Levítico, ele traz, ele é como manual do sacerdote, a gente vai perceber que era um grande dever, era muita obrigação, era um grande peso, ao mesmo tempo um maravilhoso privilégio. Servir a Deus, servir ao povo, iria requerer dedicação. Lembrando que eles adentravam no ministério com 30 anos até os 50.
Então eram 20 anos de dedicação absoluta, completa ao serviço do Senhor. Então, concluindo, nós encontramos que Deus escolheu a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Foi Deus que escolheu. Números capítulo 8, versículo 11, nós temos essa referência. Foi Deus que escolheu. Então, no ministério não deve entrar quem apenas quer, quem apenas foi colocado ali como com cunha, ou, né, um apoio de alguém foi colocado ali. Porque o ministério é um lugar onde só deve estar aqueles que Deus chamou. Veja que os apóstolos foram chamados por Jesus. Chamados por Jesus. Então o evangelho é anunciado, a pregação do evangelho é anunciada e quem crê, vem. Mas aqui dentro dessa grande igreja, dessa grande lavoura de Deus, Deus escolhe pessoas para o exercício do santo ministério. Infelizmente, algumas pessoas entram no ministério sem ser chamados por Deus. E aí é um grande problema, que vai trazer problema para si e para a obra de Deus. Para si, vai sofrer muito, porque vai acabar se frustrando. Por isso que existem muitas pessoas, obreiros cristãos, que eles estão frustrados. E às vezes se frustra com a igreja, se frustra com Deus, se frustra com um monte de coisa. Quando o grande problema não é nada disso. O problema é ele mesmo, porque ele entrou numa seara na qual ele não foi chamado para fazer parte. Não deveria estar ali. Poderia estar produzindo uma outra área da vida, como um profissional liberal, sei lá, um diretor de uma empresa, ou como um pedreiro, seja lá, qual for a função, que era o que Deus tinha para a vida dele. Mas quis estar no ministério, e aí, depois de anos ali no ministério, ele chega à conclusão que ele é uma pessoa frustrada, porque não estava ou não está no lugar que Deus queria que ele estivesse. Então o ministério é maravilhoso, é importante, mas só deve ser ocupado por pessoas de fato que Deus chamou para exercer isso. E dessa tribo de Levi que Deus escolheu para a tribo sacerdotal, ele escolheu Arão e seus filhos, estamos fazendo um resumo, como sacerdotes. E com os demais levitas, eles exerciam o ministério no tabernáculo, os demais levitas. E depois no templo, eles tinham também a guarda do tabernáculo, conforme Números capítulo 1, versículo 53. Já citamos que eles eram mantidos pelas ofertas do povo. Em Josué capítulo 14, verso 4, fala sobre o fato deles não receberem herança na divisão da terra entre as tribos, pois sua herança era o Senhor, e eram indispensáveis para a comunidade de Israel em seu relacionamento e culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Era indispensável a presença e a figura da tribo de Levi, dos sacerdotes, dos levitas, do sumo sacerdote, para o relacionamento do povo com Deus e do culto que deveriam prestar a Deus. Indispensáveis. Sem eles, o culto não acontecia. E como ensina a palavra de Deus, deveriam ser santos ao Senhor. Em Números capítulo 8, versículo 21, nós encontramos esta verdade. Então, quando nós pensamos nos ministros do culto levítico, nós estamos falando sobre seres humanos, sobre pessoas. E não podemos esquecer essa expressão que eu acabei de dizer, seres humanos. Não são anjos, não são arcanjos, são seres humanos. Tanto que o sumo sacerdote e os próprios sacerdotes tinham que oferecer sacrifícios por si, para poderem se apresentar diante de Deus. Porque tinham falhas. E hoje em dia não é diferente. Os homens de Deus também têm suas falhas. Tem suas falhas. Quando a Bíblia diz que ele tem que ser irrepreensível, é que ele deve buscar ter uma qualidade moral e um alto nível de vida moral diante de Deus e diante da igreja que ele serve e diante do mundo. Mas não quer dizer que ele vai ser impecável, porque não existe homem que não peque, já disse Salomão. Não é? Não existe. O único ser humano impecável que pisou na face dessa terra foi Jesus Cristo. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todavia, o obreiro cristão tem que fazer tudo para não ser motivo de escândalo, de vergonha e buscar uma vida de santidade, estar na presença de Deus, viver em comunhão com o Senhor,
porque mesmo entendendo que é falho, o Espírito Santo nos foi dado para que nós possamos exercer sim, com condições, o exercício do ministério cristão. Cumprir com a nossa chamada, cumprir com o nosso chamamento, com a nossa vocação celestial. Ministros do culto levítico, ministros da igreja. E lembrando sempre que a palavra ministro não é algo que aparentemente parece ser um cargo de projeção importante, de grandiosidade. O ministro na Bíblia é o servo, é o diáconos, é o servo. Servir, esse é o princípio. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, o princípio de servir, mostrado por Jesus Cristo com sua própria vida e seus atos, e mostrado pelos apóstolos, e que deve ser seguido por todos nós. Então que nós possamos orar e dizer: Senhor, nos ajuda a te servir e glorificar o teu nome, como verdadeiros servos do Senhor, cumprindo assim a chamada do Senhor em nossas vidas. Que Deus continue abençoando a todos os servos de Deus que estão ministrando, ou seja, servindo na casa do Senhor. Que Deus abençoe.